O tema: mantenha sempre firme o seu lar. Estamos passando, irmãos e amigos, por um período onde as famílias têm sido atacadas grandemente. E é importante que a gente forme estratégias, esteja preparado para defender a nossa família. E como fazer isso? O que é necessário para termos uma família firme, forte, em que nada venha abalar ou destruir essa estrutura familiar? Então é importante nós entendermos melhor isto, e assim, para entendermos, só existe um manual de vida para que a gente possa então abalizar de como anda a segurança da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. E a Bíblia é esta base, a Bíblia é este manual que nós podemos usar para então ter uma família forte, unida e inabalável. Abra sua Bíblia em Mateus 7, vamos ler do verso 24 a 27. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu quero agradecer a presença de todos os nossos amigos e visitantes. Quero também agradecer os que nos assistem através da live. Que o Senhor esteja derramando bênção sobre sua vida, motivando, animando cada dia mais a servir ao Senhor. Muito bem, Mateus 7, 24 a 27. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Estamos aqui mais uma vez reunidos, ó Pai, na tua casa, para te louvar, te engrandecer e te agradecer por mais um dia de vida, pela saúde, pelos livramentos, pelo pão de cada dia que o Senhor não tem deixado faltar. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de iniciarmos mais uma semana, e que esta semana, Senhor, seja a semana de decisão, onde colocamos a nossa vida em Tuas mãos, onde temos, ó Pai, a nossa família consagrada ao Senhor, para que assim o Senhor seja glorificado através de nós. Venha abençoar, ó Pai, cada família aqui representada. Assim te peço também por aqueles que irão assistir este vídeo, que o Senhor então derrame bênção sobre seus lares, suas famílias também. Eu te agradeço e peço de antemão, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados. Há uma expressão popular muito usada que diz assim: um dia a casa cai. Vocês já ouviram essa expressão? Isso se refere à situação em que começou errado e certamente terminará pior ainda. Então, edificar um lar, construir uma família, não é uma coisa imediata, não é uma coisa de um dia para o outro. Requer muita dedicação, requer muito esforço, empenho. Então, cada um de nós deve se esforçar para então ter um lar firme e edificado sobre uma rocha. Mas para que isso aconteça, precisa então a dedicação de cada um que faz parte desta família. Infelizmente, muitos lares estão em ruínas por não terem uma estrutura firme, nem as manutenções adequadas e periódicas. É interessante, na sua casa, é necessário que de vez em quando você esteja recuperando ali o reboco da parede que cai, uma nova pintura.
trocando uma tomada. Então a gente faz essas manutenções periódicas na estrutura da nossa residência. A mesma manutenção periódica, ela deve ser feita na nossa família. Isso quer dizer, nas pessoas que estão na família. Sentar, conversar, botar os pontos nos is, quem é aqui o responsável pelo quê. Então isso é importante, vez por outra, fazermos esta manutenção. Lembro muito, quando estava no seminário, fui convidado para um encontro de casais. Esse encontro tinha uma duração de 3 dias. Então era um encontro grande, tipo um retiro. Era o dia todo, a gente vinha só dormir em casa. E quando eu recebi esse convite, eu disse, eu não preciso. Eu vivo bem com a minha esposa. A gente não vive brigando. A gente vive bem, tranquila, aqui e acolá. Tem um arranca-rabo, mas a gente se conserva, né? E aí eu disse, eu vou só para ver como é que é. Eu vou só para tirar minha curiosidade. Irmãos, eu fui para aquele local, né, para aquele estudo bíblico. Eu confesso a vocês que foi uma maravilha, um dos melhores estudos que eu já ouvi sobre família. E ali edificou muito o meu casamento, me ajudou muito como eu crio os meus filhos hoje, porque foi direcionado justamente para esse tipo de manutenção que a gente precisa dar sempre no nosso lar. Então achar que está tudo bem é uma coisa, e estar tudo bem é outra. Às vezes você olha uma tomada dessa, está no lugar, está tudo bem, mas dentro o fio pode estar encostando no outro, dá um curto-circuito. E aí em casa, às vezes está tudo bem, você fala uma palavrinha errada ou diferente, explode uma grande guerra dentro de casa. Então veja como a manutenção é importante do lar, e eu vou te ajudar então a definir aqui o que você precisa fazer para ter essa casa, ou esse lar, ou esta família bem firme. Então, tua família precisa de manutenção, assim como uma casa que precisa sempre estar em dia, para não deixar acumular os problemas que podem ser irreversíveis. Jesus falou de 2 homens que fizeram suas casas normalmente com uma única diferença: a base na qual elas foram construídas. Então a leitura que nós acabamos de fazer em Mateus 7, do 24 a 27, Jesus está dando aqui uma ilustração, ele está contando uma história, e nessa história ele usa a figura de 2 construtores construindo uma casa. Ambos estavam construindo casas, só que um teve a sensatez de construir sobre uma rocha, o outro preferiu menos trabalho e construiu sobre a areia mesmo. Não precisava cavar, colocou ali sobre a areia e construiu a sua casa. E aí o resultado dessas 2 pessoas foi bem diferente. Nós vamos já observar. Então, um construiu sobre a rocha, outro sobre a areia. A diferença entre eles foi ainda maior quando veio a tempestade sobre as 2 casas, que foi erguida sobre a areia, desabou, enquanto a que estava sobre a rocha permaneceu intacta. Então a pergunta que não quer calar: como você tem edificado a sua casa? Como você tem feito para que a tua casa não venha ser abalada com os intempéries que acontecem no nosso dia a dia? Muitas coisas, muitas tempestades podem cair sobre nosso lar, sobre nossa família. E o que nós temos feito para que então ela permaneça firme? Então vamos refletir hoje sobre 4 fatores fundamentais que sustentam a família e compararemos com 4 pilares de uma edificação. Então vamos usar aqui a ilustração de uma construção, observando então os pilares que dão sustentação a um prédio, a uma edificação, a uma casa. O primeiro pilar é o pilar da fé. E aí o primeiro pilar de sustentação da família é a fé. Jesus começa descrevendo destes 2 homens como aquele que ouve e aquele que não dá ouvidos.
Aquele que ouve é aquele que escuta um conselho, escuta uma palavra e ele coloca fé naquela palavra, ele acredita naquelas palavras. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de fazer uma construção, levantar um prédio. Eu nunca construí uma casa, mas Deus me deu a oportunidade de construir um templo. Então, é muito parecido, né, em algumas partes. E eu lembro muito de pedir muita opinião, de ir a vários lugares, a conversar com pessoas mais experientes, para que então eu pudesse iniciar aquele trabalho. Um casamento, uma família, é necessário a gente ter essa bagagem, essas informações, procurar ter todas as informações possíveis. Eu sei que nós não vamos saber de tudo, o casamento como ele se constrói, a família ela se estrutura no decorrer dos anos, mas o básico você precisa saber, as responsabilidades. E a fé em Deus, ela é fundamental para um lar feliz, um lar onde Deus não está presente, um lar onde Deus não encontra lugar para habitar, é um lar que vai certamente ser destruído facilmente quando vierem as dificuldades. Por isso, devemos nos lembrar que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Se temos ouvido conselhos de pessoas mais experientes, de pessoas que já têm casamento de longa data, há um conselho muito mais importante para dar ouvidos, que é do construtor da família. Quem foi que fez a família? Deus. Tudo foi Ele que fez. Lembra no início? Adão e Eva, Deus os fez, colocou no jardim, disse: crescei, multiplicai, povoai a terra. E aí receberam de Deus esse grande presente. E Deus ali todas as tardes ia no jardim para conversar com eles, para dar direção, para orientá-los. E a fé que eles tinham em Deus, nas suas palavras, foi que fortaleceu aquele casal bem no início ali daquela jornada. E é importante que nós também demos toda a atenção à palavra do Senhor. E essa palavra é o manual da vida, que é a Bíblia. Então a Bíblia é a palavra de Deus, o manual da vida, que nós temos em nossas mãos e é útil, extremamente útil, para então edificarmos um lar e uma família. Porque a própria Bíblia nos afirma que sem fé a família está enfraquecida. Por quê? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento. Então você quer edificar um lar, coloca primeiro esse pilar da fé, o firme fundamento das coisas que nós aguardamos, não sabemos como vai ser, mas quando colocamos esse pilar, nós temos então convicção e certeza de que tudo vai dar certo, em nome do Senhor. Então é importante termos esta fé bem fincada no seio do nosso lar, para que então possamos edificar um lar em harmonia e em consonância com o nosso Deus. Muitos lares, meus amados irmãos, esmorecem justamente porque não cultivam a fé entre si. E quando passam por tempestades, não acreditam que possam superar. Lembro-me muito bem, diante desta palavra aqui, dos primeiros anos na igreja, quando eu entreguei minha vida a Jesus, juntamente com, na época, minha noiva, que hoje é minha esposa, Ana Paula. E lembro-me que naquela igreja onde nós congregávamos, havia uma sala de casais na EBD, sala de casais. E a gente ouvia todos os domingos lições sobre casamento, sobre família, sobre criação de filhos.
E eram lições maravilhosas. E dentre essas lições maravilhosas que eu recebi, uma me marcou muito. Onde há um texto na Escritura, não vou me lembrar a referência agora, mas um texto que diz o seguinte: não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aí eu lembro da explicação que o irmão colocou desse texto, que ele dizia o seguinte: irmão, muitas vezes a gente tem aquela prática, né, de uma discussão, aí você sai do quarto, eu vou dormir na sala, ou então você se vira para o outro lado, não quer conversa com seu cônjuge. E é importante que a gente não permita, não dê espaço, porque a Bíblia diz que o diabo só quer uma brecha. Não dê espaço para o diabo entrar entre você e a sua esposa. É importante que a gente discuta o nosso relacionamento, mas chegue em um denominador comum. Chegue num ponto que você entenda o que tem que ser feito e resolva os seus problemas antes de dormir. E aí, quando recém-casado, né, aconteceu a primeira briga. Acho que alguns meses depois de casado, uns 6 a 8 meses, uma discussão. E aí eu virei para um lado para dormir, e a minha esposa virou para o outro lado. Ficamos os dois emburrados. E aí nenhum falava nada, bem caladinho. Só que o sono não vinha. A consciência, conhecendo a palavra de Deus, a palavra machucando. Vá lá, peça perdão, rapaz, fale o que você está sentindo. Não adianta, você não vai conseguir dormir assim. E aí a consciência ali, o Espírito Santo falando ao meu coração, à minha mente. E eu tive que, como homem, o cabeça, tive que assumir a liderança e disse: a Paula está dormindo? Ela disse: não. Por quê? Ainda estava chateada, né? Eu disse: filha, eu também não estou conseguindo dormir. Vamos sentar e conversar. Acendi a luz, peguei a Bíblia, lemos um texto da Escritura, conversamos sobre o assunto que estava criando esse impasse, oramos juntos, pedimos perdão um ao outro, e aí logo se apaziguou aquela situação e conseguimos dormir abraçadinho de novo. Então, que maravilha a gente ter essa paz, porque não é nada pior do que você dormir com o inimigo ao lado, né? Você não sabe o que é que pode acontecer durante a noite, né? Então entender que a pessoa que está ao seu lado é sua companheira, o seu companheiro. Precisamos estar em harmonia, dormir em paz. Isso é preciso colocar Deus no centro da nossa vida. E para colocar Deus no centro da nossa vida é necessário ter fé, confiança. Acreditar que a palavra que Ele tem aqui a nos dar é uma palavra genuína e verdadeira e ela funciona. O que eu acho mais lindo da palavra de Deus, irmãos, que ela funciona. Se você colocar em prática o que a Bíblia afirma, bênçãos de Deus recairá sobre sua vida, sobre sua família. Mas quando duvidamos, será que vai dar certo? Será que vai ser assim? E aí, se a gente já faz com dúvida, não vai dar certo. É importante que a gente coloque esta fé, essa confiança nas mãos do Senhor, pedindo a orientação dEle, e tudo mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Isso é ter fé, é confiar, é entrega total. Muito bem, então para que isso aconteça, é importante que você alicerce a sua família com fé. Então o alicerce da sua casa, o pilar que vai dar sustentação à sua família, precisa ser a fé. Vejamos o segundo pilar. O segundo pilar é o pilar da sabedoria. O segundo pilar de sustentação de uma família é a sabedoria que vem de Deus. Em nosso texto base, enfatiza a grande diferença daquele que tem a sabedoria divina, o homem prudente, e o outro homem que não tem a sabedoria é chamado de homem insensato. Então, o sábio é aquele que sabe ouvir as opiniões, filtrá-las e colocá-las em prática. O imprudente ou o insensato é a gente dizendo para ele: olha, isso aí não vai dar certo, não vá por aí.
e ele insiste, eu vou é por aqui porque eu que mando, sou eu que sei, se não der certo, acabou-se, pronto. Irmãos, infelizmente, essa tem sido a visão de muitas famílias hoje em dia. Casam com a ideia, se não der certo, separa e pronto. Só que a instrução divina é que o casamento é até que a morte vos separe. Então, eis aí um fundamento de Deus para a família. Por que Deus colocou esse fundamento? Justamente para que o casamento fosse indissolúvel, para que não houvesse entre os homens essa desvalorização da família e criasse sobre eles um campo de responsabilidade. Eu estou assumindo esta família, eu então faço parte dela, eu vou dar a minha vida por ela, porque eu pastoreio a minha família. E aí a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você, cada homem que eu estou vendo aqui, você é o pastor da sua casa, você é o pastor da sua família, é você que alimenta a sua família, é você que protege a sua família, é você que dá sustentação à sua família. Então é importante que você esteja pronto a dar sua própria vida pela sua família. Então os homens aqui da história que nós lemos lá de Mateus 7, então há uma diferença neles nesse contexto. Um era sábio porque dava ouvidos e por esse motivo agia de acordo com a sabedoria. O outro era insensato porque mesmo ouvindo não dava ouvidos, quer dizer, ele ouvia os conselhos, mas não dava fé, não acreditava e jogava de lado, fazia do jeito que ele achava bem e se prejudicou com isso. A sabedoria, ela foi o diferencial entre eles. Dar ouvidos à palavra, praticar a palavra, é o que nos faz diferente do mundo. Porque que muitas vezes lá fora, no mundo, os casamentos são tão conturbados, justamente porque as pessoas não têm a sabedoria que vem do Senhor, não dão ouvidos aos conselhos de Deus. Se ouvissem, não faziam as coisas erradas. Por esse motivo estão aí tantos lares a ponto de desmoronar. Então a família precisa de sabedoria de Deus em todas as suas decisões. Um dos motivos que tem faltado sabedoria é a ausência de temor a Deus. Porque justamente a Bíblia afirma, lá em Salmo 111, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela prudência a todos os que o praticam. Então, o temor do Senhor, o que quer dizer essa expressão, essa palavra usada na Escritura? Temor não traz a ideia de ter medo de Deus, mas traz a ideia de respeito a Deus. Quando eu respeito a Deus, eu obedeço a sua palavra. Quando eu respeito a Deus, eu sigo os seus conselhos. Quando eu respeito a Deus, eu entendo que a palavra de Deus, ela tem um peso maior, porque Ele conhece muito mais que eu. Ele sabe do que realmente eu preciso, como um pai sabe do que o filho precisa. Imagina você como um pai, e o menino chora com fome, e aí você sabe qual o alimento adequado para a criança, dependendo da idade. Digamos ali, já está na idade de tomar um mingau, é o mingau que você tem que dar, mas você decide, não vou dar mingau não, eu vou dar bolacha, daquela bem sequinha, daquela durinha, com café para esse menino. O menino pode até tentar comer, mas não vai matar a fome. Pode ser que você mate o menino, mas a fome do menino vai continuar. Então é importante entender qual é o tipo de alimento e dar aquilo que ele precisa. Assim, quando Deus nos aconselha, é justamente Ele sabe do que nós precisamos. Às vezes nós pedimos coisas a Deus que nós não precisamos. Podemos viver muito bem sem aquilo, mas nós às vezes somos tão afobados, né, alvoroçados. Eu quero, como um menino teimoso no supermercado, querendo comprar um produto que não vai fazer bem a ele.
Então é importante ter sabedoria, dando atenção às palavras do nosso Deus. Então temor é isso, é ter respeito a Deus. E quando respeitamos o Senhor, o texto bíblico diz que este é o princípio da sabedoria. Você teme a Deus, você escuta a voz de Deus, pois você está começando a ficar sábio, começando a se tornar sábio. Então a sabedoria vem do Senhor, que conhece tudo. Foi Ele quem criou todas as coisas e Ele sabe muito bem o que é o melhor para nós. Quando as pessoas não respeitam a Deus, também não conseguem respeitar os seus familiares. Está aí o ponto que a sabedoria nos traz, né? Quando entendemos o respeito a Deus, vamos também ter respeito por aqueles que estão ao nosso redor. Seja o nosso cônjuge, sejam os nossos filhos, sejam aqueles que estão sob os nossos cuidados. Então é importante que a gente ouça então com temor, com respeito a Deus, para que então tenhamos a sabedoria de lidar com as outras pessoas. Então alicerce sua família com o temor de Deus, e aí será uma boa firmeza aí para a edificação do seu lar, da sua casa. Vejamos qual é o terceiro pilar. O terceiro pilar é o pilar da obediência. Obedecer. O terceiro pilar de sustentação de sua família é a obediência, e o texto afirma que o homem praticava a sua palavra, quer dizer, um dos construtores ouvia e praticava, o outro ouvia, mas não praticava, ou não dava ouvidos. Então a prática é fundamental. Não adianta eu conhecer a Bíblia toda, eu já li a Bíblia toda, mas se você não colocar em prática o que a Bíblia ensina, eu conheço a verdade, mas não pratica. Então é importante que eu, tendo o conhecimento, faça corretamente. Se eu sei o que desagrada a minha esposa, eu preciso evitar aquilo que a desagrada. Se eu sei o que desagrada o meu esposo, eu preciso evitar o que está desagradando a ele. Então, é um princípio básico. Entendo também que obedecer, num aspecto geral, dentro de uma família, é extremamente importante. Imagina só, dentro de uma casa, ninguém obedece ninguém. Cada qual faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Vai dar certo uma casa assim? Toda residência, toda casa, toda família precisa ter ordem, precisa ter regras. Tem hora de acordar, tem hora de dormir, tem hora de alimentar-se, tem hora para tudo. Então é importante que a gente siga as normas, as regras. E para seguir normas, regras, só tendo obediência. Outro aspecto que diferencia esses dois homens em suas casas é a obediência a Deus. Não adianta a família ser apenas religiosa. Não, nós temos uma religião. Aqui e acolá eu vou à igreja. Precisa também viver a sua fé no seu lar. É importante que a fé seja praticada começando do nosso lar. Lembro de ouvir muito isso na minha infância. Costume de casa leva à praça. Vocês já ouviram esse ditado popular? Se você faz uma coisa errada em casa, um dia você vai fazer na rua. Então, às vezes, criança, né? Está ali almoçando, toma um refrigerante com muito gás, termina, dá uma rota ali na mesa. A mãe repreende na hora. Meu filho, o que é isso? Que coisa feia! Se tivesse alguém de fora aqui, que vergonha! Não faça mais isso, porque o costume de casa você leva para a praça. O que você faz de feio dentro da sua casa, vai fazer também lá fora, porque é normal para você. Então é importante que a gente se adeque dentro do nosso lar. Tenha regra, tenha as normas, seja obediente, para que quando você chegar lá fora, você seja bem visto. As pessoas possam olhar para você e dizer, rapaz, que criança maravilhosa, que pessoa boa, é tão bom conversar com ele, é uma pessoa educada, chega, cumprimenta todo mundo, fala com todo mundo.
Então isso é educação, e você ensina de onde? De casa. Obedecer para que então você possa praticar. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. De que adianta ter uma fé, acreditar em um Deus, mas não colocar em prática os ensinamentos dele? Eu preciso viver a fé, ter fé no Senhor, ouvir os seus conselhos, ganhar sabedoria desse Deus, colocando em prática, obedecendo a sua palavra. Todos se conhecem e sabem quem realmente são dentro de casa. É interessante, né? É como é dito, é muito difícil você pregar para os seus, você falar para os seus amigos, para os seus irmãos, para aqueles que estão dentro da sua casa, se eles ainda não conhecem a palavra, porque eles te conhecem. Então, se você prega uma coisa e não vive aquilo que prega, logo eles vão te colocar em descrédito. Eu não acredito em nenhuma palavra que essa pessoa fala. Como é que tu diz que tem que ser assim, mas tu faz todo errado? Ele diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É um hipócrita. A gente tem que fazer justamente, ou ensinar os outros a fazerem justamente aquilo que nós fazemos, que nós praticamos. Aí nós vamos ter respaldo, nós vamos poder dizer, olha, se você fizer assim vai dar certo, porque eu fiz e deu certo. Eu confiei no Senhor, eu entreguei a minha vida ao Senhor e o Senhor tem feito a diferença na minha vida. E você vai chegar a um ponto que você não vai precisar mais nem dizer, eles mesmos vão reconhecer. Fulaninho está tão mudado, depois começou a ir para essa igreja, porque ele vai ver que a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus, está te fazendo bem, está te transformando, está te moldando em um novo homem, uma nova criatura. Então é justamente a obediência à palavra que vai fazer diferença na hora de anunciar o Evangelho. Quando obedecemos a Deus, conseguimos vencer através da obediência. Mesmo que os sentimentos se abalem, devemos amar por obediência ao mandamento de Jesus, amar o próximo como a nós mesmos, lá em Mateus 12:31. Então, o mais próximo do nosso lar, ou o nosso próximo mais próximo, está dentro do nosso lar. Então, é importante entendermos que onde demonstramos mais amor, onde devemos demonstrar a diferença que Deus fez na nossa vida, é dentro do nosso lar. Conta-se a história que um garotinho chegou para o pastor e disse, pastor, deixa eu morar na igreja. O pastor ficou assim, morar na igreja? Meu filho, você gosta tanto dessa igreja assim, você quer morar aqui? Por que, meu filho, você quer morar na igreja? E disse, pastor, aqui na igreja o papai é tão bom. Quer dizer, na igreja o pai dele fazia carinho, dava o dinheiro da oferta, pega meu filho, vai ali deixar a oferta, né? Só que em casa o pai era um ignorante, só falava gritando, só faltava bater na mulher. E aí o menino queria morar na igreja. Aqui na igreja é bom, o pai não grita, é tudo legalzinho, né? Eu quero morar na igreja. Então veja como muitas vezes a gente peca nesse sentido, de na igreja sermos uma pessoa criteriosa, cuidadosa, porque estamos preocupados com os olhos alheios, e quando chega em casa a gente vira um bicho, esquecendo de que Deus tudo vê em todo lugar. De que adianta a gente se esconder do homem? Porque o julgamento do homem é superficial, o julgamento do homem é pequeno, em comparação ao julgamento de Deus, porque o julgamento de Deus sim, ele traz um resultado eterno. Então, dependendo do que eu tenho praticado e como tenho praticado a minha fé, possa ser que o julgamento de Deus me condene à eternidade longe dele. Por mais que eu estivesse presente numa igreja, mas a minha vida com Deus não era genuína e verdadeira. Não era um crente, não era um cristão. Apenas um convencido que aquele lugar é um lugar bom, mas não queria viver aquela vida. Então é importante que a gente tome a decisão
de viver em obediência a Deus, praticando a sua palavra. Então, alicerce a sua família com a obediência. E por último, o último pilar aí, o pilar da perseverança. O quarto pilar de sustentação de uma família é a perseverança. As duas casas do texto passaram pela mesma tempestade, com chuvas, ventos e enxurradas. Versículo 25 e 27. Mas apenas uma delas resistiu. Veja bem, irmãos. Nós, muitas vezes, passamos por problemas parecidos, talvez até iguais. Mas o que vai dar resistência à nossa família, ao nosso casamento, é justamente o quê? A nossa fé em Deus. A nossa prática da palavra do Senhor, a nossa obediência à palavra de Deus e a nossa perseverança nesta fé, não desistindo. Vão vir as tempestades. Ah, pastor, eu sou um homem fiel, eu sou uma mulher fiel, eu tenho feito tudo certinho, mas na minha casa é tribulação direta, é luta direto. Irmão, não desista, persevere, lute pelo seu casamento, lute pela sua família, não desista. Deus está à frente disso, coloque Deus à frente do seu casamento, confia no Senhor, para que então você possa ter forças para resistir às tempestades, e não seja você também o causador das tempestades, né? Às vezes o próprio camarada é o causador, qualquer coisa cria uma grande discussão dentro de casa, é porque a chinela dele não está no lugar, é porque a toalha ficou molhada em cima da cama, já cria uma tempestade. Tem coisas que não mudam no casamento. E aí, coisas que não mudam, quem tem que mudar somos nós. Eu já contei essa história aqui, mas só para alguns que não estão, que não conhecem, eu vou repetir, né? Quando criança, meu pai pegava muito pesado na gente, se a gente apertasse a pasta de dente no meio. Tinha que apertar no finalzinho da pasta de dente. E aí levar até o final, para não perder nada, né? Era economia total. E aí já na casa da minha esposa era diferente. Ganhava um prêmio quem apertasse mais pertinho da tampa. E aí, quando eu casei com ela, foi uma grande confusão. Porque na minha cabeça, se apertasse aqui perto, não dava certo. Eu lembrava dos cascudos que eu levei do meu pai. E aí na casa dela, ninguém falava nada, podia apertar onde quisesse. E aí eu tinha um trauma já de infância. E eu falei para ela, filha, não vai dar certo. O quê? Tu tem que apertar mais aqui, ó. Aperta aqui, aí a gente não perde nada, vai a pasta todinha. Eu disse, que besteira, pai. Depois é só fazer assim e volta tudo normal. E aí eu fiquei com aquele trauma, lutando anos e anos com aquele trauma. Até o dia que eu vi que eu não ia mudar a minha esposa, e eu decidi mudar. Então é melhor você ter paz do que ter razão. Às vezes a gente tem até razão, mas para evitar a confusão é melhor ter paz. Então quando eu chego no banheiro, eu não olho mais para o tubo de pasta. Ele está lá, eu vou só na visão periférica, né? Eu passo a mão aqui é o tubo, aí eu passo assim no canto da pia, aí vai a pasta todinha para o canto certo, eu olho para ela, benção, maravilha, boto lá na minha pasta, escovo meu dentinho, pronto, resolveu o problema. Então são situações tão banais, que às vezes a gente cria poderia eu ter separado da minha esposa por causa da pasta de dente, imagina só, o que acontece, família ser destruída por causa de uma besteira dessa. Então a gente tem que ter cuidado, a perseverança no casamento, entender que são lutas que a gente vai travar, viemos de famílias diferentes, com criações diferentes, e a gente tem que se adaptar, aquilo que a gente não consegue mudar um do outro, quem tem que mudar somos nós. Toda família, sem exceção, passa por temporais, lutas, e quando está alicerçada sobre Cristo, torna-se mais forte e mais unida, depois que passa a tempestade. Romanos 5, 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde,
porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos lá, entendendo aqui o texto. O texto nos afirma que as tribulações, quando vêm no nosso casamento, ela vai produzir em nós perseverança. Quando as lutas vierem, vão testar a nossa fé. Até onde eu estou disposto a lutar pela minha família? Até que ponto? Então, está nos testando, o Senhor está nos provando para nos aprovar. E aí, depois de aprovado, a gente vai ter uma experiência. Rapaz, eu já passei por isso. Quando um casal chegar para você e dizer, rapaz, eu estou enfrentando uma luta lá em casa, a minha esposa só aperta a pasta no lugar errado, eu já tenho um conselho para dar, já sei como é que eu vou resolver o problema dele. Meu irmão, é bem facinho, ensina o que eu estou fazendo para ele, entendeu? Então, a nossa perseverança vai gerar uma experiência, e essa experiência vai fazer com que nós ajudemos outras pessoas. E uma vez que eu estou ajudando uma outra pessoa, eu estou provando o amor de Deus. Como ele diz no final do texto, que essa esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Então, por meio da tribulação primeiro, vem então a perseverança, nós lutamos e passamos por aquela situação, e aí temos então uma experiência. Eu enfrentei, eu lutei, eu venci, e agora eu posso ajudar outras pessoas, eu posso gerar esperança para outras pessoas. Então essa esperança que as pessoas almejavam, estavam procurando, onde é que eu vou encontrar a solução? Você tem a solução, eis aqui a esperança, você pode resolver o seu problema, e aí você derrama o amor de Deus no coração dessa pessoa, porque primeiramente foi derramado em teu coração. Por isso é preciso perseverar e suportar o que for preciso, porque tudo passa, mas a perseverança provará que temos o amor de Deus. E o amor, irmãos, como diz lá em 1 Coríntios 13, 7, o verdadeiro amor tudo suporta. Por amor, a gente suporta toda e qualquer situação. Até porque o amor é uma escolha. Eu escolho amar. E uma vez que eu escolhi amar a minha esposa, eu preciso suportar algumas situações difíceis, mas eu suporto por amar. Da mesma forma que durante um temporal você espera acalmar para então sair de casa, também devemos esperar as lutas passarem e não pensar que vão continuar para sempre. Então, assim como as tempestades passam, também as lutas no lar passam também. Então, tenhamos paciência, vamos procurar resoluções, procure aconselhar-se com aqueles que possam te ajudar e certamente você vai conseguir vencer toda e qualquer situação. Então, diante destes pilares que nós vimos aqui, que é necessário essa edificação do lar, vamos entender que por meio destes pilares, vamos poder edificar um lar feliz. Então, um lar feliz ele é edificado através desta luta, desta perseverança, dessa sabedoria, da prática da nossa fé, e assim teremos um lar feliz. Concluindo então, a família precisa de alicerces firmes que a sustente. Qual é o alicerce firme que o texto afirma? Aquele que construiu a casa sobre uma rocha. A base deve ser Cristo, representado pela palavra de Deus. Se você está edificando a sua família, ou a sua casa, ou o seu lar, fique firme, peça forças a Deus que te fortalece, através das colunas da fé, da sabedoria, da obediência, da perseverança, o teu lar se manterá de pé e será um lar feliz, mesmo que você seja quem sustenta a sua casa. Aguente firme no Senhor, que te fortalece. Jesus não deixará a sua casa desmoronar, porque o propósito de Cristo é salvar
a sua família. Atos 16, 31. Respondeu-lhes Jesus: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Deus sustenta a sua família. Você quer ter um lar forte, que não se abala por qualquer coisa? Pois chama Cristo para a tua vida. Que Ele seja o alicerce, a base. E então levante essas colunas que vão dar sustentação ao teu lar. Tenha fé, tenha perseverança, busque a sabedoria de Deus, seja obediente à palavra do Senhor. E você terá um lar forte e pronto para dar também auxílio a outros que estejam ao seu redor. Que Deus assim nos abençoe e nos conceda sempre a sabedoria para fazer aquilo que lhe agrada. Amém? Graças a Deus. Vamos orar agora. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Queremos neste momento, ó Pai, te agradecer por cada família aqui representada, seja aquelas presencialmente, como também as que nos assistem através desse vídeo. Que o Senhor derrame da tua graça, do teu favor sobre cada lar, sobre cada família, concedendo sabedoria, dando a eles, ó Pai, entendimento, para que eles possam, ó Pai, a cada dia andar em obediência, em perseverança, seguindo os teus conselhos sábios, para que então, Senhor, possam viver uma fé genuína. Nos ajuda, Senhor, a praticar a tua palavra, que não sejamos apenas ouvintes, mas verdadeiros praticantes. Peço que a igreja continue em oração. Eu gostaria de perguntar se você que ouviu essa palavra hoje, Deus falou ao seu coração que você precisa voltar aos caminhos de Deus. Você precisa fortalecer a sua fé, para que então você edifique um lar feliz, um lar bem estruturado, onde o inimigo não tenha lugar, onde ele possa resistir a toda e qualquer dificuldade deste mundo, porque você confia em Deus. Se tem alguém essa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com Deus, voltar para a presença de Deus, Senhor, estou aqui, eis-me aqui, eu quero, Senhor, voltar à tua presença, praticar a tua palavra, abandonar o mundo, porque eu sei que ele não tem nada para mim, e eu quero realmente viver essa fé genuína. Se você deseja tomar essa decisão esta noite, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Aqueles que nos assistem, você pode colocar nos comentários do vídeo: eu entrego a minha vida a Jesus, eu quero uma vida nova, eu vou consagrar minha família a Deus, e certamente o Senhor estará te ouvindo. Então, maravilhoso Deus e Pai, em tuas mãos entrego a vida de cada um aqui presente. Tu sabes, ó Pai, o que necessita ser mudado, faz as mudanças necessárias, mas de antemão te peço, ó Pai, nos convence com teu Santo Espírito do pecado, da justiça e do juízo, para que entendamos, ó Pai, o grande compromisso que nós temos em nossas mãos, que é cuidar de uma família, edificar um lar. Não é uma coisa simples nem fácil, mas se confiarmos no Senhor, o Senhor nos dá todo o material necessário, tudo que é preciso para termos um lar feliz. Então nos ajuda, Senhor, que possamos confiar plenamente no Senhor e ouvir os teus conselhos e seguir com perseverança. Pois em nome de Cristo Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos. Amém.